6. Lemos então, com o favor de Deus, esta palavra, diz a Escritura. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Versículo 7, lemos juntos. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder tão grande, da tua bênção sobre a nossa vida. Glorifica o teu nome hoje, em cada coração, na vida de cada um dos teus filhos. Seja exaltado e glorificado o teu nome em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Muito obrigado. Eu trouxe para os irmãos para vos oferecer umas folhinhas que tenho muito gosto em vos oferecer. E achei que elas ficavam melhores assim, com cores. Mas também se podem fazer a preto e branco, no caso de quererem tirar cópias e oferecer a alguém dos vossos amigos acerca da oração. De facto, há diferentes tipos de oração. E Jesus fala acerca da oração e desta que é conhecida como a famosa oração do Pai Nosso, que toda a gente conhece, sim ou não? É das poucas coisas que se aprendeu. A oração do Pai Nosso, à força de tanto repetir, lá se fixou, graças a Deus. Só que, de um modo geral, nós não aprendemos bem, porque a oração do Pai Nosso, embora se possa dizer de uma assentada, se possa dizer de uma vez, mas o propósito e a razão número 1 dela aqui estar não é esse. Nós temos que perceber que a oração do Pai Nosso se divide em 7 partes, que estão aqui escritas, por isso esta folhinha que vos pedi para entregar. De facto, a oração que o Senhor ensinou é a resposta ao pedido dos discípulos. Nós não encontramos isso aqui neste texto de Mateus, mas encontramos em Lucas. Em Lucas, no capítulo 11, se forem tão amáveis de projetar, vai ver que está escrito assim, Lucas capítulo 11, versículo 1. Os discípulos viram que Jesus estava a orar e viram os resultados depois da oração. Viam que ele se retirava e ficava só a orar. Se retirava muitas vezes sozinho, isolava-se deles, caminhava um pouco mais para longe e ficava em isolamento, não estava sempre com eles, não estava no meio deles. Quando era para orar, quando queria estar a orar a sós com o Pai, ele ficava retirado deles e ficava a orar. E os discípulos disseram: Senhor, nós percebemos que tu fazes isto tantas vezes, te retiras, às vezes sobes para um monte, ficas ali, e nós queremos que tu nos ensines a orar. Então em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, diz: estava Jesus a um certo lugar orando, quando acabou, veio ter com eles, não é? E disseram-lhe os discípulos, disse um dos discípulos. Aqui diz que foi um dos discípulos que falou, não diz quem, não diz o nome, mas é muito fácil perceber, pela própria palavra, que ele não falou em nome pessoal. Ele disse, eles deviam ter estado a comentar isto entre eles, percebe? Deviam ter estado a falar disto entre eles. Porque ele falou em nome dos outros, ele falou não em nome somente dele, mas em nome de todos. Ele disse: ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. João Batista tinha ensinado os discípulos dele a orar. E nós também queremos saber. Nós queremos saber. Ensina-nos, plural, ensina-nos a orar. Portanto, ele não veio em nome pessoal, disse: ensina-me a orar. Era tema de conversa entre os discípulos. E tendo eles chegado à conclusão que precisavam deste tema, que Jesus trouxesse para eles um ensino sobre isto, pediram. E está relatado aqui no capítulo 11 de Lucas, e no capítulo 5 e 6 está distribuído em Mateus, acerca
deste tema da oração de uma forma sucinta, de uma forma resumida, e é muito interessante porque em Mateus Jesus aborda outras características da oração e aborda os erros que os fariseus faziam. E disse, não façais como eles, nem façais como os gentios, não façam como os gentios que oram a repetir as mesmas coisas. Os gentios, as religiões pagãs, repetem coisas. E repetem à força de repetir, acham que Deus acabará por lhes fazer a vontade, porque tanto vão repetir as mesmas coisas. E se enquanto não nos responderam, nós não nos calamos mais. E vamos repetir sempre a mesma coisa. E Jesus disse, não é assim que se deve orar. Portanto, fora com o terço, fora com todo o tipo de orações repetitivas, mecânicas, distantes da relação com Deus, porque de facto, se o seu filho chegar perto de si, como pai ou como mãe, e começar a repetir uma lenga-lenga, por lá fora, você diz, mas afinal o que é que tu queres? Diz-me o que tu queres para podermos conversar os dois. E não, está ali a repetir, repete, e acha que por estar a repetir as mesmas coisas, ó pai, tu és maravilhoso, tu és fantástico, tu és lindo, tu és... ó mãe, tu és querida, ó mãe, tu és doce, ó mãe, tu não sei o que mais, tu por favor e tal, eu sei que tu sabes como eu gosto de ti, tu, orba, para um bocadinho e diz-me o que é que queres. Umas sapatilhas, pode ser? Quer dizer, não é à força de estar a repetir coisas e estar a falar coisas, mas abrir o coração e falar. Porque Jesus disse, o vosso Pai Celestial até sabe o que vós precisais, mesmo antes de lhe pedirdes. Não sejais também como os fariseus hipócritas, que oravam nas praças, para que os outros vissem. Mas não vos esqueçais da vossa oração no lugar secreto. O que é o lugar secreto? O lugar secreto é esse lugar da intimidade com Deus. O lugar da intimidade com Deus, assim como não se pode ter uma boa relação com ninguém, não se pode ter uma boa relação com ninguém sem confiança, não se pode ter uma relação com ninguém sem lealdade, não se pode ter uma boa relação com uma pessoa sem esperar o bem dessa pessoa. Se você estiver desconfiado de alguém, se estiver de pé atrás com alguém, se estiver magoado com aquela pessoa, se estiver ofendido, é melhor esclarecer logo, resolver logo, assim um pouco à moda do norte. Não é? Pão, queijo. Dizemos as coisas como é e como não é, e esclarece, fica tudo bem. Mas não se guarda nem ressentimentos, nem se guardam coisas, esclarecem-se, limpam-se, deixam-se claras, deixam-se sem haver... nada que possa estragar e deteriorar o futuro dessa relação de qualidade e de valor. E com Deus é a mesma coisa. Com Deus, nós não podemos pensar em ter uma boa relação com Deus sem fé, sem crer nele, sem acreditar nele, sem esperar o melhor dele. Sim ou não? Porque a relação com Deus é uma relação. E nas relações, é assim, seja com Deus, seja com pessoas. A relação não tem a ver tanto, não se mede em metros. A relação mede-se em emoção, em intimidade, em cumplicidade, em sentimentos, em qualidade de valor, em tempo de qualidade. A relação pode medir-se nisto, mas não se pode medir em metros. Vou dar um exemplo. Alguém pode ter uma relação de intimidade com uma pessoa e estar a milhares de quilómetros desta pessoa, do outro lado do Atlântico. E o telefone toca e diz, I just called to say I love you. E disse, estava mesmo a pensar em ti. E estão tão longe que aqueles dois podem estar, mas estão tão perto que os corações batem e quase se ouve o coração a bater. E os pensamentos estão próximos. E a proximidade é uma proximidade da sua intimidade, da sua relação. Mas também pode acontecer que estão dois numa mesma cama e há milhares de quilómetros entre aqueles dois e passam rios de gelo do Antártico
por baixo daquela cama. E por cima é só gelo. E estão longe, muito longe. Estão tão longe que nem se tocam, tão longe que nem se falam, tão longe que nem se entendem, tão longe que não se ouvem um ao outro. Diz, tão longe e tão perto. Afinal, estão perto, mas os corações estão tão longe, porque se trata de uma relação. E a relação com Deus também tem estas semelhanças. Como é que se pode estar longe de Deus se Deus está em toda a parte? Convenhamos que não é fácil estar longe de alguém que está em todo lugar. Deus está em toda a parte, por isso não deveria ser difícil encontrá-lo. Sim ou não? Não deveria ser difícil ouvi-lo. Se Deus está em toda a parte, como é que tantos não o ouvem? E tantos não o sentem? E tantos não veem as suas respostas? Falta o quê? Falta qualidade nesta relação e nesta proximidade. Falta aprimorar a proximidade, a busca da intimidade com Deus. E Jesus chamou a isto o seu cuidado com o lugar secreto. Eu estou a falar de temas da oração, não tanto sobre a outra área da oração, que são as características da oração em termos de leis ou de princípios de oração, percebe? Estou a falar mais da oração no contexto da relação com Deus. E é assim que começa aqui no Evangelho de Mateus, no versículo 6, capítulo 6 e versículo 6, Jesus fala sobre o lugar secreto. Quando tu entras e fechas tudo, fechas a porta ao exterior, fechas tudo o que está à volta, fechas o telemóvel, fechas a televisão, fechas outros contactos, fechas outras pessoas, fechas tudo porque ficaste a sós com o teu Pai no lugar secreto, o lugar da tua intimidade, onde ninguém mais pode entrar nessa hora, é o seu lugar com Deus. E eu quero perguntar-lhe aqui hoje se você tem um lugar que é o seu lugar secreto. Não me interessa onde é. Pode ser na sala, pode ser no quarto, pode ser no escritório, pode ser na cozinha, no meio do cheiro a batata frita, não interessa, seja onde for, esse lugar secreto é o seu lugar da sua intimidade, onde você busca diariamente. E é imprescindível a sua relação com Deus no corpo de Cristo, que é a igreja e o culto. Fundamental, indispensável. Nós somos todos membros diferentes, mas parte de um mesmo corpo. E é a oração congregacional, a oração onde nós juntamente louvamos e adoramos Deus, e é insubstituível a oração que aqui é feita. A oração por resultados, porque nós precisamos de resultados na nossa vida. Mas a oração da sua intimidade com Deus também não pode ser dispensada. Não pense somente em ler a Bíblia quando está na igreja, não pense somente em orar e falar com Deus quando está aqui. Porque ela começa no seu lugar secreto com Deus, na sua intimidade com Deus. E nesta proximidade, e é uma das coisas que o diabo mais combate, fechar o seu lugar secreto, para você não entrar lá. O lugar secreto é o seu lugar da busca da proximidade com Deus, onde você fecha tudo o resto, para ficar a sós com o Pai Celestial e chegar entrando em nome de Jesus. Amém? Portanto, aqui no capítulo 6 de Mateus e no capítulo 7, Jesus fala algumas coisas semelhantes, mas direciona-se mais para corrigir erros daquilo que eram na época as formas de buscar a presença de Deus. E é apresentado aos discípulos este conjunto de 7 tópicos principais da oração no Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, glorificado ou santificado seja o teu nome. É o seu desejo de glorificar Deus, o seu desejo de Deus ser glorificado pela sua vida. Senhor, glorifica-te na minha vida. Receba o teu nome glória por causa da minha vida. Receba louvores por causa da minha vida.
por causa daquilo que eu posso fazer para ti. Não é somente louvores de cantar, de louvar o teu nome, é louvores de resultados da oração que eu faço, inclusive é por outros, para que haja resultados na vida de outros. Eu acabei estava lá em cima e aquela menina cristiana, né, contou que quando oramos aqui no domingo passado, por um amigo dela que nem é crente, que está no hospital, estava no hospital, e oramos para que ele disse, então vamos orar para que desapareça tudo, desapareça a doença, desapareça a enfermidade, desapareça todo o mal, e ele saia de lá do hospital e tenha alta. Quando cheguei, ela contou-me que recebeu esse milagre. Então Deus é glorificado nas coisas que nós pedimos e oramos, é glorificado nos resultados e nos frutos das coisas que você chega em põe os seus pés, e em todo lugar onde puser os seus pés, diz assim, eu ponho os meus pés neste assunto para expulsar o diabo dos planos que ele tivesse aí, e Deus é glorificado. E a oração começa assim, Senhor, glorifica-te hoje. Glorifica-te pelos resultados na minha vida do que eu posso fazer. Eu não estou a falar de resultados meus, estou a falar dos resultados de Deus, daquilo que você pede, daquilo que você ora, das pessoas por quem você ora, das expectativas da sua fé. Porque fé é expectativa. Às vezes nós somos propensos a resvalar um pouco para cair na religiosidade. Não caia nisso, não caia nisso. Religiosidade é mau, religião é péssimo. Nós não queremos religião, nós queremos entender os conceitos. O conceito de fé é o conceito de confiança, de plena confiança, de absoluta certeza. É o conceito da expectativa, das coisas que nós esperamos. Esperamos vitória, esperamos bênção, esperamos o sucesso e a bênção de Deus, ou esperamos derrota, esperamos e temos expectativas de não correr bem, das coisas correrem mal, está tudo péssimo. Quando se ouve às vezes alguns crentes falar, parece que a vida está toda ao contrário. Parece que são eles a fugir do diabo em vez de ser o diabo a fugir deles. Quando a Escritura é muito clara. Em Tiago 4, 27, diz isso. Diz, nós resistimos ao mal, resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Quem tem que fugir é ele. E se ele vier a atacar, seja a si, seja alguém por quem você quer orar, não tenha dúvidas. O poder de Deus está em nós, é muito maior do que esse diabo. Ele não tem hipótese nenhuma. Os filhos de Deus chegam e ele tem que sair. Não tem a mínima dúvida. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Porque a certeza afirmativa, assertiva de Deus é que nós pedimos e recebemos. Buscamos e se abrirá. E batemos e abre-se. E nós batemos contra o inimigo e ele tem que fugir e desaparecer. Não tem outra hipótese. Você está a lidar com o poder do Criador dos céus e da terra. E esse poder que lhe foi entregue nas nossas mãos. Quando dois se juntam, ele está no nosso meio para ver que aquilo que nós oramos e concordamos se realiza. E é verdade que há diferentes tipos de oração com diferentes regras. É verdade. Não é disso que eu vou falar hoje. Mas há diferentes tipos de oração com diferentes regras. Como há as regras do futebol não se aplicam no ténis, não se aplicam no golfe, não se aplicam... nos desportos também é desporto. É tudo desporto. Mas as regras são diferentes. Sim ou não? Nós chamamos tudo oração. Mas há diferentes regras dentro dos diferentes tipos de oração. Não se pode confundir oração em línguas, oração pela palavra, oração em concordância, ou oração que é pura e simplesmente buscar a vontade de Deus. Em alguma coisa que não sabemos qual é o melhor Deus e a vontade de Deus, então deixamos, porque não está registado nada, se compra este carro ou aquele, se caso com a Chica ou com a Madalena, sei lá. Se compra uma casa aqui ou ali, se tem uma coisa ou outra, não faz ideia, não sabe o que é melhor, então pede que Deus dirija nas suas decisões e oriente, sim ou não? E pede que Deus conduza, e pede o melhor de Deus. Eu peço desculpa desta franqueza assim tão... desta simplicidade toda, você não se escandalize comigo, mas temos que ser práticos, temos que perceber o que estamos a falar, temos que entender de um modo prático, de um modo simples. E, portanto, não tratando hoje, que não é esse o nosso tema,
das diferentes regras de diferentes tipos de oração. Vamos falar sobre alguns, pouquinhos, porque eles são mais de 12, mas vamos só falar, pelo menos 12 são diretos logo, as diferentes regras de oração, de diferentes tipos de oração. Mas aqui eu queria falar mais hoje sobre estes aspectos do lugar secreto, da nossa intimidade com Deus, da busca da presença de Deus, da dependência do poder de Deus e de saber quem nós somos em Cristo por causa da grandeza deste poder que opera a nossa vitória dia após dia. Nós temos que saber quem somos, um povo poderoso. À face desta terra não há nada, ninguém, algo que se assemelhe ao povo de Deus. O lugar sobre esta terra mais terrível para o diabo é um lugar como este, onde nós nos reunimos para buscar a sua presença. Além do lugar secreto onde nós buscamos a nossa intimidade com Deus, este lugar torna-se um pesadelo para o diabo. Cada vez que você vem aqui a receber a unção de Deus, cada vez que vem aqui a encher-se da presença de Deus e do poder de Deus, cada vez que vimos aqui a fazer concordância sobre destruir os planos do inimigo lá fora. Cada vez que nós aqui damos ordens e os anjos de Deus saem disparados para executar as coisas que nós aqui chegamos a acordo fazer e realizar. Que lugar tão fantástico. O lugar onde se busca a tua glória, onde se busca a sua presença, onde somos alimentados, onde somos fortalecidos, onde somos renovados, onde somos ungidos, onde entramos vazios e saímos cheios, onde entramos sem forças e saímos fortalecidos, onde entramos mal e saímos de pé, onde entramos com dores e saímos a caminhar, onde entramos para marchar numa guerra que já está ganha, porque Jesus na cruz já pagou um preço para que a nossa vitória estivesse assegurada. Esse lugar de encontro dos filhos de Deus é o lugar mais fantástico à face dessa terra. Não há nada que se compare à igreja. Nada que se compare. É preciso ter muito cuidado quando se fala da igreja, e às vezes até os próprios crentes não têm tanto cuidado. Dizem igreja, cuidado. Diga para você, irmão, cuidado. A igreja é um lugar de um privilégio tão fantástico, de buscar esta unção maravilhosa da presença de Deus, de ser fortalecidos nessa glória de Deus. Que lugar! Não há nada que se compare a esse lugar. Amém? O lugar de encontro onde você é apresentado ao Rei. Você tem este privilégio de apresentar o Rei a alguém? E de o trazer à presença do Rei? Há um protocolo todo terrível para se chegar ali ao Palácio Cor-de-Rosa, em Belém, e tentar falar com o rei que lá está. E se a Maria deixar. É um protocolo complicadíssimo. Primeiro que se entre e se abram os portões para lá chegar, e no entanto, todos os dias que nós quisermos, podemos marcar aqui encontros com o nosso rei, e ele está aqui para nos receber, conforme a sua palavra que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí com eles, para vos ouvir, para vos atender, para vos responder. Meu Deus, que privilégio tão grande. Para falar com gente é preciso marcar um apontamento e daqui a não sei quanto tempo. Para uma consulta no médico, não sei o quê, é preciso marcar, daí venha cá, não sei o que mais. Para marcar encontros com o Rei de Reis e Senhor dos Senhores, nós temos este privilégio como filhos de Deus. E a oração é a forma de o expressar, de chegarmos a esse encontro na sua presença. Amém? Por isso, rapaz, nós estamos a falar aqui do ponto 1 e eu queria avançar. Meu Deus, ajuda-me. Venha o teu reino. Significa que Ele reina e é Deus quem reina sobre a nossa vida. Não é o diabo que reina, não são os problemas que reinam, é Deus que reina. Senhor, tu tens uma solução para isto. O diabo está a ver se reina ele. Mas ele não tem aqui domínio nenhum. Isto não lhe pertence. A minha vida é tua. Reina tu. Que o teu reino se manifeste. As soluções que tu tens se manifestem. A glória e o poder que tu tens que se manifeste sobre a minha vida. Reina tu sobre mim. Reina o teu poder contra essa doença. Reina a tua glória
sobre a minha vida. Reine, Senhor. O reino significa domínio e significa poder restaurado. Amém? E nós pertencemos a um reino que tem tudo para operar sobre a nossa vida. E, portanto, nós pedimos que venha o seu reino. Não só sobre nós, sobre aqueles por quem nós oramos também. Em terceiro lugar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto nós todos sabemos acerca de buscar a vontade de Deus, de descobrir a vontade de Deus e de fazer a vontade de Deus. E temos de ter cuidado com aquele texto em que Jesus, ao falar disto, diz em Mateus 7:21, acho que é esse versículo, Mateus 7:21, que diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, não chega somente dizer eu sou crente, não chega somente dizer eu sou um filho de Deus, é preciso buscar, saber, descobrir e fazer, viver dentro da vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus, aceitar o domínio de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Querer e desejar a vontade de Deus na nossa vida, que é uma forma e uma expressão de o adorar e o louvar levada ao mais alto nível. Repare, nós podíamos aqui convidar pessoas que tivessem uma formação na área de música elevadíssima, pagar-lhes um cachê altíssimo e convidá-los, e eles cantariam aqui com vozes de ópera e com vozes de um grande coral e com vozes. Mas será que Deus está à procura de ser adorado? Ou de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, de coração? Podíamos chamar aqui o guitarrista, sem ofensa, sei lá, dos Pink Floyd, ou dos não sei que mais, ou dos U2, ou dos não sei quê. Não sei se esse é crente ou não. Mas se não fosse crente e se tocasse com uma arte extraordinária, mas sem ser crente, ele toca para quem? Toca para a sua própria fama, toca para a sua riqueza, toca para o seu benefício. Não toca como adorador, não toca para ele, não louva para Deus, não busca Deus. Quem é que me está a entender? Deus está à procura de adoração ou de gente que o ama? E de adoradores que o adoram de verdade e que o buscam e querem a sua vontade na sua vida e que se submetem ao seu reino, que aceitam a vontade e o reino sobre a sua vida, que se submetem à vontade de Deus, que aceitam ser mudados e transformados naquilo que tiver que mudar na sua vida para agradar a Deus, ou somente para tocar uns acordes fantásticos, ou para tocar numa sinfonia extraordinária que de Deus tem zero e para Deus representa muito pouco. Quem é que me entende bem? Meus queridos irmãos, Deus está à procura do nosso coração, da nossa vida, da nossa ligação com Ele, querendo a vontade dEle, aceitando que Ele reine sobre a nossa vida e não fazer coisas para Ele, ou fazer coisas para os outros verem que são para Ele. Deus quer em primeiro lugar o nosso coração, a nossa intimidade, a nossa vida, a nossa proximidade. Amém? Ponto 5 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Que ponto tão importante e dinâmico nesta oração. De facto, se nós não pedimos perdão de ofensas, começamos a agravar uma má relação com Deus. E se não perdoamos aqueles que nos ofendem, não entendemos que neste tipo de proximidade com Deus e de relação, o nosso próximo também joga um papel de grande importância na nossa vida com Deus. Amém? Há aquelas pessoas que dizem: eu estou só com Deus, eu não tenho nada com ninguém. Mas nós temos uma relação com Deus, que nos dirigimos para Ele, e uma relação com os outros à nossa volta, que queremos que também caminhem este caminho de regresso à glória de Deus. Amém? Por isso, se não perdoamos as ofensas, Deus também não nos perdoará as nossas ofensas. Perdoar faz parte de uma análise diária da nossa vida. De perdoar, de pedir perdão,
de corrigir, de deixar em ordem os nossos relacionamentos, de fazer o que é certo e correto e de não estragar a nossa relação com Deus por causa de uma relação com outros. Há pessoas com quem você vai ter muita dificuldade em ter uma relação. Mas pelo menos que não seja por sua culpa, por minha culpa, por nossa culpa, que seja porque não é possível. Nem sempre é possível ter a melhor das relações com qualquer pessoa. Amém? Não é possível. Mas não quer dizer que você no seu coração guarde isso e guarde um monte de pedras para atirar a esta pessoa. Não, perdoa, esquece, arruma o assunto, só que às vezes, infelizmente, também arruma a pessoa. Ups! Sim ou não? Lamento, mas há coisas em que não dá. Porque se a pessoa continua a fazer sempre as mesmas coisas, se já vinha a fazer de trás e continua sempre e não muda e não se transforma e vai continuar sempre, você perdoa, arruma o assunto, mas da próxima vez que aquela pessoa passar, desvia-se um pouco porque tem os pés grandes e quando põe as patas calca tudo à volta. Ainda não percebeu que não pode ser. Por isso, quando se aproximar da próxima vez, você calça tamanho 68, biqueira larga, fica aí. Fica a uma distância que não consiga chegar tão perto que o magoou. Não é por mal, é uma questão de se proteger. Digo eu. Sim ou não? Até porque você tem que amar e perdoar sempre. E amar. Mas não é obrigado a gostar. E há pessoas que vai ser muito difícil você gostar. Muito difícil. Há pessoas que é fácil gostar. E há outras pessoas que é muito difícil gostar. Muito difícil. E anda por aí gente muito avariada. Que bateu com o carro a 160 por hora e arrasou com a máquina, destruiu tudo. E agora, primeiro que aquilo se conserte, é devagarinho e apertar os parafusos à procura deles. Alguns ficaram lá na berma da estrada. Portanto, devagarinho vai ter que consertar as coisas. Será que me estão a entender? Há automóveis que é assim, bateram com tanta pressa, que depois as portas não abrem. Nem a mala, nem nada. A mala fica a fechar muito mal. Fica tudo a fechar mal. A porta fecha mal, a mala fecha mal, fecha várias coisas fecha mal e depois, para arranjar aquilo tudo, vai ter que levar muita martelada para se esticar e para arranjar e para colocar perfeito. E você, se não tiver essa profissão de arranjar isso, tem que ter algum cuidado, porque a caminho da sua presença pode ser alguma roda e atingi-lo. Glória a Deus. Mas perdoar é um ato de higiene. Você toma banho e lava-se. Se alguém lhe tirar alguma coisa, lava-se, perdoa. Não anda com aquilo pendurado, olha, tirou-me esta coisa, ficou aqui, está aqui esta mancha, ando com isto há um mês, ando com isto há 2 meses, isto já cheira mal, isto já me incomoda muito. Não, toma banho, lava-se, põe a roupa na lavandaria, lava tudo, fica tudo limpinho, perfeito, e quando vir a pessoa de outra vez com a mão pronta para tirar mais alguma coisa, desvia-se. Sim ou não? E não se aproxima, nem deixa aproximar, era o que faltava. Porque a conta da lavandaria custa. Tomar banho não. É um prazer. Assim, perdoar também deve ser um prazer. Perdoar é uma higiene sua com Deus, uma higiene pessoal sua. Você perdoa, arruma o assunto. Glória a Deus. Quem é que me está a entender? Isto é todos os dias. É buscar, analisar, ver se tem alguma coisa no fim do dia que pedir perdão. Comece o seu dia em paz, busca a presença de Deus. E depois, no ponto 7, diz, não nos deixes cair nos testes, nas provas. Não nos deixes cair e livra-nos de qualquer cilada que o diabo tiver, algum mal que ele tiver. Avisa-me antes para eu saber e para escolher outro caminho. Amém, irmãos? Os reis
magos foram avisados e foram por outro caminho, porque Deus os avisou do mal que o Herodes tinha preparado contra eles e contra o menino. Também José foi avisado, pegou no menino e Maria e fugiu para o Egito. Foi avisado. Então, se nós soubermos alguma coisa que o diabo planeou antes, desviamos. Agora, se não temos essa revelação de Deus, se não caminhamos na revelação de Deus, como é que vamos ser avisados dos perigos? Nós devemos viver a nossa vida num nível espiritual em que antes de qualquer mal deveremos ser avisados. E a intimidade com Deus faz com que você possa ser avisado. Eu passei coisas na minha vida que não sabia isto. E sofri muito por não saber isto. Isto que eu vos estou a dizer hoje, e vos estou a oferecer nas vossas mãos, e vos estou a declarar hoje, tão simples, custou-me a mim um sofrimento enorme. De facto, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que aqueles que eram avisados dos perigos se desviavam. Sim ou não? Mas quem não viveu nessa capacidade de revelação de Deus, há por exemplo, no Novo Testamento começa logo, os evangelhos começam logo por aí. Começam logo por falar de José e de Maria, que poucas vezes se fala dele, e no entanto era um homem com uma elevação espiritual extraordinária. E avisado em sonhos, e avisado por Deus, pegou no menino e fugiu. Desviou-se para o Egito, para o proteger. O diabo queria matá-lo logo, e Herodes mandou matar os bebés todos. E os outros, será que não tinham Deus? Será que não havia Deus na vida das outras pessoas todas? Não ouviram. Será que nós ouvimos? Você está a ouvir? Está a ouvir Deus? Está a seguir a direção de Deus? Disse, mas isso era José e Maria. Não. Romanos 8, 14 diz, todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, e esses são os filhos de Deus. A direção de Deus é para todos os filhos de Deus. No Novo Testamento, mas mesmo no Velho Testamento, os ungidos do Velho Testamento. Uma das atribuições, um dos atributos do profeta era esse. Na famosa passagem da Bíblia de 2 de Reis com Eliseu, no capítulo 6, sabia antecipadamente que o rei da Síria queria atacar o rei de Israel e montou uma emboscada em tal parte, e ele mandava avisar o rei, porque Deus avisava o primeiro e ele dava conhecimento ao rei. Sim ou não? Essa era a função, era uma das funções dos profetas do Velho Testamento. No Novo Testamento, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes para servir. E nós precisamos de crescer. Às vezes o crescimento custa um pouco. Neste aspecto, às vezes nós crescemos à custa de sofrer. Lamento dizer isto, mas aconteceu comigo, se calhar como aconteceu com toda a gente. Aprendemos a obediência por aquilo que sofremos. E precisamos de crescer na revelação de Deus. Precisamos de crescer no poder de Deus. Bem, ainda não saí aqui destes pontos. O último teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reino ao qual nós pertencemos. O poder, que é o poder do governo de Deus. E a glória de Deus, que é a atmosfera da sua presença. Mas estes mesmos textos, eu disse assim, em Lucas, logo aparecem aquelas pessoas que querem confusão e dizem assim, mas em Lucas está diferente. Em Lucas, Jesus falou acerca do mesmo tema, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, falou acerca deste mesmo tema, fala também sobre o Pai Nosso, e fala sobre outros tipos de oração, e fala sobre a sequência da oração, do que eles devem tomarem atenção. E é muito interessante, porque fala de 5 aspectos principais da oração que eu queria, se quiserem tomar notas, aqueles que estão a tomar notas, por favor, façam, que é bem interessante tomar notas destes pontos. A primeira coisa, quando os discípulos dizem em Lucas no capítulo 11, e repare, ele em Mateus no capítulo 6 e 7 aborda outros temas acerca da oração e fala de outros cuidados, mas em Lucas no capítulo 11 ele fala sobre a sequência de aspectos da oração que são diários, que são para se tomarem atenção e cuidado. E refere em Lucas no capítulo 11 a resposta à pergunta então que os discípulos fizeram, ensina-nos a orar.
E Jesus disse, no versículo 2, ensinou-os, então, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão de cada dia. Assim, muito sucintamente, de uma forma muito resumida, é apresentado outra vez os passos da oração do Pai Nosso. Quer dizer que Jesus volta a frisar aqui no Evangelho de Lucas, volta a ser dito, o registro que está em Lucas é diferente do de Mateus, mas os dois são complementares, completam-se um ao outro. E em Lucas, no capítulo 11, é muito interessante porque os aspectos que ele vai falar a seguir, fala sobre assuntos de oração. Pai Nosso, tem estes 7 pontos. E depois, a seguir, ele fala sobre a intercessão. Muito interessante, muito interessante. Do versículo 5 até o versículo 8, ele diz, qual de vós, se chegar um amigo e procurá-lo à meia-noite e disser, amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou um amigo meu de viagem, procurou-me e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o outro responde lá de dentro, não me incomodes, a porta está fechada, os meus filhos estão comigo a dormir, já estão deitados, não posso levantar-me para te os dar. O versículo 8 diz, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa do incómodo. E lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ele está a falar de quê? De alguém que chegou até si e que você não tinha nada para lhe dar, mas foi a buscar a alguém que tinha, a Deus, e foi a buscar em Deus a resposta para aquilo que a pessoa que veio ter consigo precisava de receber. Quer dizer, você está a ser como o intermediário entre aquele que tem grande abundância para nos dar e aquele que o buscou a si, mas você não tem para lhe dar, mas conhece quem tem. Este é o intercessor, este é o pai, a mãe, o amigo, a amiga que está a orar por outros que ainda não conhecem Deus, que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não conhecem o poder de Deus. Isso é o que nós ouvimos nesse testemunho da Cristiana, que ela fez por um amigo que estava no hospital e que daqui veio a buscar o pão para ele. E nessa mesma semana em que nós oramos, no domingo passado, nessa semana ele saiu do hospital. Curado, os exames que fizeram não encontraram nada. Desapareceu tudo. E, no entanto, estava lá internado, a fazer exames, em busca do problema que ele estava, um problema grave. E o problema grave, de repente, desapareceu. Porque alguém veio a buscar aqui, ao Pai, amém? Um pão para alguém que não tinha maneira, até porque nem é crente ainda, não conhece ainda Deus, mas alguém veio. Esta é a oração que se chama-se a oração de intercessão. É fazer intercessão por outros, fazer intercessão. Jesus disse, logo a seguir à oração, que tem a ver com os 7 pontos das necessidades da tua vida diária, do pão de cada dia, etc. Logo depois destes pontos, a primeira coisa que deves orar é por outros. É isto que ele está a dizer nesta oração. Quer dizer que na sua organização, esta folhinha que está aqui, é para que você coloque nos seus assuntos de oração. E todos os dias, dobre o seu joelho e comece a orar. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Se gastar 1 minuto em cada um destes 7 pontos, quanto tempo demora a oração? 7 minutos. Se gastar 3 minutos, quanto tempo demora? 21. Pode gastar uns mais e outros menos, conforme a necessidade tiver, mas se aplicar algum tempo em cada um destes assuntos, em cada um destes temas, porque a oração foi feita para isto, estes são temas fundamentais diários da nossa vida no lugar secreto com Deus. Amém? A seguir é a oração de intercessão. É você orar e interceder por outros. Faça uma lista de pessoas por quem você ora. De pessoas para serem salvos, de familiares seus, de amigos seus, de colegas de trabalho, de pessoas que você quer que sejam salvos, comece a orar por eles. E se souber de problemas deles, de doenças, de aflições, de casos como esse que está no hospital ou tenha um familiar, pegue na mão e diz, vamos lá e vamos quebrar isso e vamos partir isso tudo, porque há poder no nome de Jesus. Seja um filho de Deus interventivo, dê fruto, faça a diferença na vida de outros que não o conhecem, não sendo apenas e somente crentes dentro da igreja das paredes, mas crentes em todo lado, em todo lugar, no local de trabalho, nas amizades, nos contactos, na proximidade de pessoas que ainda não conhecem Deus e que você lhes vai apresentar o Rei. É o maior privilégio que você tem, apresentar-lhes o Rei. Oh, glória a Deus! Vou-te apresentar o Rei e vai mudar a tua vida completamente.
Em terceiro lugar, Jesus diz, quando se pede, tem que se pedir com fé. Ele diz assim, pedi e recebereis. Este mesmo texto que está aqui no versículo 9. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrirá. Também está em Mateus 7,7. Repare, é a repetição das mesmas coisas. Ele diz, aquele que vem à presença de Deus tem que ter fé que recebe. Quando você vem aqui à frente orar, tem que ter fé que recebe. Quando dobra os seus joelhos para orar, tem que ter a certeza que recebe. Porque é uma certeza baseada numa promessa, na garantia da sua palavra, de que aquilo que pedimos é para receber. Significa que a pessoa deve pedir com fé, não duvidando. Amém? Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz isso, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e não lance em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. E depois tem aquele versículo 7, 1 Tiago 1,7, trágico, que diz assim, não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Quer dizer, não vai receber nada se a proximidade da pessoa, a expectativa que a pessoa tem de receber, se é zero, recebe zero. Se a expectativa é que vai receber alguma coisinha, recebe alguma coisinha. Quem é que me entendeu? Somos nós quem estabelece a medida do que recebemos. E por isso devemos ter uma fé completa, abrangente, em Deus para receber. Nem Ele aceita que você chegue à presença dEle receoso e duvidoso dEle. Eu pergunto-lhe assim, de uma forma simples, você gostava que um amigo seu, uma amiga sua duvidasse de si? Acha que pode ter uma boa relação com alguém que suspeita de si, duvida de si? Está de pé atrás consigo, está ali, não vai ser coisa boa e tal. Você consegue ter uma boa relação com uma pessoa destas? E Deus? Deus consegue ter uma boa relação com alguém que se aproxima dele a duvidar dele? Por isso é que ele nem aceita isso. E por isso é que diz em Hebreus 11,6. O quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível de agradar. Porque a fé é a expressão, afinal, de uma relação saudável. Se você tiver uma relação saudável com alguém, tem confiança. E a pessoa tem confiança consigo, sim ou não? Se a relação for uma relação de qualidade e de valor, não há cá pé atrás, nem há dúvidas, nem há espera do pior, nem há nada disso. Por isso a relação com Deus também não pode ser uma relação de dúvidas, de pé atrás, de espera lá o pior, não sei o que, não pode ser, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não gosta que um familiar seu duvide de si, que o seu filho duvide de si, que a sua esposa duvide de si, que alguém duvide de si, porque é sério, uma pessoa séria, aquilo que faz seriamente, imagine Deus. Que não há mais sério que Ele, mais perfeito que Ele, mais correto que Ele, que não se engana nunca e que não falha em nada e que é perfeito em tudo, absolutamente perfeito. Acha que Ele vai gostar de uma aproximação dessas, duvidosa, e de uma relação doentia? Não vai. Por isso é que está escrito isto. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia não só que Ele existe, mas que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer, que Ele responde àqueles que o buscam, que Ele tem respostas para aquilo que as pessoas o estão a buscar. Amém? Portanto, a fé é a expressão natural de uma relação saudável com Deus. De uma relação basicamente normal com Deus. Nem podia ser de outra forma. Uma relação boa, íntima, séria, de qualidade e de valor. É uma relação que espera o melhor e que confia. Assim é a relação com Deus. E você não devia ter relações sem valor. Amém? Ou devia ter cuidado com as relações sem valor. Hoje há pessoas que se relacionam de qualquer maneira, mas não têm nem intimidade nem valor. E isso é péssimo. E Deus chega a tal ponto que considera isso mesmo como um pecado. Bendito seja Deus. Amém? Oração com fé está entre o versículo 9 e o versículo 13. Qual de vós, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Versículo 11. Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra. Assim,
Vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, versículo 13. Este mesmo texto está escrito em Mateus capítulo 7 e versículo 11. Aqui está repetido em Lucas, Mateus 7 e 11, está aqui em Lucas 11, 13. Em Lucas 11, 13 diz a mesma coisa, referindo-se à unção de Deus, ao poder de Deus, ao poder do Espírito Santo de Deus. Ali em Mateus refere-se a bênçãos, a bens. Jesus disse isto, falou isto, tanto seja para bênçãos de qualquer ordem na nossa vida, bênçãos de cura, bênçãos financeiras, bênçãos de qualquer tipo, bens que Deus tem para si, soluções que tem para a nossa vida, ou a unção e o poder do Espírito Santo de Deus, que estão aqui referidos agora em Lucas. Quer dizer, Mateus refere uma parte, Lucas refere outra, para quê? Para nos obrigar a ir lá estudar e juntar as partes e perceber a visão de conjunto que está nas Escrituras. E esta é a sabedoria de Deus. Porque os estúpidos e as pessoas que são críticos, quando chegam a isto, dizem: encontrei uma contradição. E para logo de ler e já nem se aproxima mais de Deus. E Deus, como não quer uma relação com gente desta, deixa-os pensar o que eles quiserem. E eles afastam-se de Deus por sua conta e risco. Sim ou não? Porque a sua atitude já não era certa desde o início. Estavam à procura de um problema. Estavam à procura de encontrar um erro em Deus. E Deus não gosta desse tipo de gente e por isso está à procura de um erro, está à procura da desconfiança, está à procura de uma má relação, distancia-se. É por isso que a Bíblia diz que os soberbos e os orgulhosos e os arrogantes e os ímpios ficam de longe. Ficam de longe porquê? Não por culpa de Deus, não é Deus que os quer por longe, Deus está em toda a parte, mas é a própria pessoa que por causa desses defeitos e dessa atitude se distancia. Amém, irmãos? Porque Deus obriga a estudar, obriga a ler de um lado e do outro e a juntar as peças todas para que a pessoa entenda a visão de conjunto. Quem está com uma boa atitude procura de um lado e outro porque quer saber, quer aprender, quer buscar. Quem está com uma atitude vê defeito em qualquer coisa e afasta-se. Esta é a sabedoria de Deus, é mesmo grandíssima a sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Vamos avançar só mais um pouquinho, vamos tocar em mais dois pontos que são muito importantes. A seguir, a quarta parte em que Jesus está a falar, aqui está a falar sobre expulsar, através do poder de Deus, expulsar a doença. Neste caso é um mudo, o demónio saiu e a multidão ficou admirada. Versículo 14. E alguns dentre eles, estavam lá fariseus no meio, disseram: ele expulsa os demónios pelo poder de Belzebu. Quer dizer, ele tem um pacto com o diabo e por isso é que faz isso. E outros, a tentar a Jesus, pediam um sinal. Sabendo o que estava no coração deles e no espírito deles, Jesus disse: se Satanás estiver dividido contra si mesmo, todo o reino dividido, versículos 17 e 18, todo o reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Toda a casa dividida contra si mesma cairá. Amém? Se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsiste o seu reino? E se dizeis que eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. O que é que significa isto? Porque eles não expulsavam nada, não tinham poder nenhum. Nem havia resultados nenhuns. Ele disse: então, se eu expulso pelo diabo, se eu não tenho poder nenhum, e o poder que eu tenho é tão fraquinho, que não vale nada, se o que eu faço não presta, mostrem-me vós, os vossos filhos, quer dizer, os vossos discípulos, aqueles que são vossos mestres deles, ensinais, mostrem-me então os resultados que vós tendes. Por quem é que vós os expulsais? Onde é que está o vosso poder? Zero. Eles não tinham poder nenhum. Quantas vezes você vê Jesus entrar na sinagoga e a curar pessoas? E os fariseus a revoltarem-se que ele curou aos sábados. Sim ou não? Porque eles não estavam habituados a ver nada curado, nem ninguém curado. Os religiosos são contra as manifestações do poder de Deus e da obra do Espírito de Deus e das curas e milagres. Não acreditam em nada. Mesmo as pessoas religiosas rezam, mas não estão à espera de receber nada. É uma espécie assim de uma reza inútil. É uma reza para cumprir uma obrigaçãozinha. Estou aqui, faço a minha obrigação. Mas não faz nem com vontade, nem com amor, nem com uma boa relação, nem com prazer. Faz por obrigação, porque tem de ser, por medo, por qualquer coisa. Mas que não
Repare, se a sua esposa fizesse assim, eu vou-te estrelar aqui um ovo, e um arrozinho, e uma coisa, mas vou fazer isto, olha, muito contrariado. Vou fazer porque tem que ser. Vou fazer, não queria, mas tenho mesmo que fazer. Porque tenho medo que me aconteça alguma coisa pior, que tu que me ponhas na casa que tu metas a tua sogra cá dentro, sei lá, qualquer coisa assim, terrível. Porque se eu não fizer, bem a tua mãe faz. E eu faço muito contrariada, mas se uma pessoa dissesse isso ao marido, ou uma esposa e o marido dissesse isso um ao outro, eu acho que aqui alguém que me entende percebia logo dizer assim, olha, eu já nem quero que faças nada. Por favor, não me faças nada. Que esse ovo estrelado vai ser tão mal estrelado, vai ser um ovo tão indigesto, vai ser uma coisa tão contrariada, vai ser que eu vou comer isso e isso vai-me sair pelo nariz e pelos ouvidos e tudo. Eu não quero nada, eu já nem quero nada. Porque não parte de uma relação saudável, não vem de alguma coisa que surge de uma relação saudável e de uma relação de amor, de proximidade e de vontade de agradar e de vontade de servir. Servir não custa quando se ama. Seja com pessoas, seja com a obra de Deus, seja com Deus. Servir não custa quando se ama. Agora, quando não se ama, custa tanto fazer qualquer coisinha. Isto tudo custa muito. O que é que me entende? E com Deus é igual, repare que nós temos uma relação. Amém? E eu estou a insistir nisto, não sei porquê, mas pense bem. A sua vida com Deus é uma vida de relação, de relacionamento. E por isso, a palavra de Deus, quando refere sobre isto, refere que este poder que você tem de o fazer é um poder que lhe dá ao mesmo tempo prazer de ver o diabo a fugir à sua frente. E isto é para fazer. Ordenar contra o mal. Tive umas pessoas que vieram lá à igreja e vinham de outra igreja. No final do culto falaram alguns crentes, meus amigos, e disseram assim, sabe pastor, aquelas pessoas disseram que acharam estranho que o pastor Lionel dá muitas ordens contra o diabo. Dou ordens. Eu nem tinha pensado bem nisso. Disse, eu dou ordens. Mas as pessoas não. Eu peço, por favor, e peço tudo com delicadeza, etc. Mas esforço-me por fazer isso, por lembrar-me sempre disso. Mas, se não fiz isso, eu peço já desculpa se pedi alguma coisa que não tenha feito. Mas se é com o diabo, não. Com o diabo eu não oro para ele, com o diabo eu o expulso. Com o diabo temos que dar ordens, então vai dar ordens como? Vai-lhe pedir alguma coisa. Oh diabo, por favor, vê lá se te portas bem e tal. Não faz isso. Assim, põe-te a andar aí, desaparece já. Sim ou não? À doença, você não lhe pede nada. Oh doença, eu estou aqui. Oh meu Deus, não te importas que eu morro disto? Lembra-se que falamos na semana passada que ele disse, Senhor, não te importas que morremos nesta tempestade? Lembra-se? Não é assim que se ora. Não se pode orar assim. Não se pode orar no meio de um problema que o diabo lhe arranjou. Dizer, não te importas que morremos, eu vou morrer aqui com isso. E eu faço tanta falta. E fecha um olho e abre outro a ver se alguém se importa. Ou sei lá, não é assim. Ao diabo você tem que o pôr a andar. Ao diabo você tem que dizer, desaparece em nome de Jesus. Essa doença está condenada a desaparecer. E tem que melhorar já. À figueira Jesus ordenou que secasse. À doença você ordena que seca. Ao problema ordena que desaparece. À tempestade ordena que desaparece. Ao diabo ordena que desaparece. Não lhe pede nada. Nós não temos nada a ver com ele. Nós não lhe pedimos, ordenamos que ele tem que ir embora. E os anjos de Deus encarregam-se do resto. Mas você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é mesmo fazer assim. Isto, de certa forma, diz assim, mas isto está incluído nos aspectos da oração. Jesus incluiu este assunto todo aqui. Faz parte da nossa vida com Deus. E faz parte dos nossos assuntos que nós precisamos de resolver com Deus, que o diabo saia do meio. Porque se você não tomar autoridade sobre ele, ninguém toma autoridade sobre ele aqui. Porque Jesus delegou essa autoridade na igreja para que tomasse autoridade sobre o diabo agora.
Portanto, essas igrejas que oram, meu Deus, repreende o inimigo, repreende o diabo, expulsa o diabo. Deus não vem cá para expulsar o diabo. Ele está aqui, é você que o tem que expulsar. Põe-te a mexer daí para fora. Desaparece daí para fora. Se não disser isso, se não ordenar que ele se ponha a andar, ele vai ficar aí, a patinar e a chatear. Deixa-se estar. Ele está bem, e há um ditado que diz, quem está bem, deixa-se estar. Portanto, ele deixa-se estar, vai ficando até você pôr a andar. Você tem que dizer ao problema, tem que falar ao problema, tem que falar à montanha, tem que falar à dificuldade, tem que falar à doença, tem que falar e dizer assim, seca, ordene que desapareça em nome de Jesus. Isto não é dar ordens para Deus, você não está a dar ordens para Deus, você está a dar ordens para o outro lado. Em nome de Jesus. E Jesus disse, tudo o que ordenares em meu nome, tudo o que demandares em meu nome. Eu gosto muito da tradução em inglês que diz demand. If you demand anything in my name. Não diz pedir, diz demandar. Demandar é ordenar, é reivindicar um direito, é exigir que seja feito isso que você tem direito a receber. E não estar a pedir. Contra o diabo você não pede. Exige que ele se ponha a andar. Mas que é isso? Ora, diga comigo, como a minha avózinha costumava dizer, mas que é isso? Pois claro, é assim mesmo. Mas que é isso? Há coisas que você tem que se impor logo ao diabo. Mas que é isso? Já apareça daí para fora, mas é já. Glória a Deus. Isto faz parte deste conjunto de coisas que estão aqui. E por último, Jesus disse uma coisa extraordinária. Diz, quando o valente guarda armado a sua casa, está tudo em segurança. Amém? Depois vem outro mais valente, é o que Jesus veio fazer connosco. E livrou-nos, tirou-nos da escravidão. Tirou-nos desse sofrimento. E já o fez há 2000 anos. E pôs-nos de pé. E deu-nos o seu poder. E delegou esta autoridade sobre nós. Agora que nós já temos este poder e autoridade em Cristo, temos que usar. E expulsamos o diabo. E então Jesus toca no último ponto, no quinto ponto, sobre esta palavra que é tão interessante. Ele diz, o que é que acontece quando o demónio é expulso? Para onde é que ele vai? Há gente que diz, vai para o quinto dos infernos. Eu não sei se é o quinto, se é o quarto, se é o sexto, se é o sétimo. A mim pouco me interessa onde é que esse bandido vai. Mas Jesus disse que ele vai andar por aí. Esta quase é uma linguagem política. Aqueles políticos, quando ficam assim, meios, levaram um estouro e ficaram meios a andar de lado, perguntam-se, então, e o senhor vai para onde? Vou andar por aí. E andar assim, eles aprenderam isso com o diabo, se calhar. O diabo leva um estouro e vai andar por aí. Fica a andar por aí. Diz aqui que ele vai à procura de repouso e não encontra. E então, um dia, quer dizer, aquela pessoa ficou curada, ficou bem, está fantástico, está limpinho, está maravilha, já não tem doenças, já não lhe dói nada, está formidável. O demónio foi dar um giro, foi expulso, foi tirado de lá. E agora o que é que ele diz um dia? Diz, pensa ele, voltarei para a minha casa, diz no versículo 24, voltarei para a minha casa de onde saí. Quer dizer, esse atrevido desse diabo acha que isto era a casa dele. Era o que faltava. Está-me a entender? Se ele trouxe uma doença e foi expulso, e ele olha para si, passado uns tempos, e diz assim, vou ver se consigo outra vez ir para a minha casa onde eu estava. Isto não é a tua casa. Ora, diga assim, isto é meu. Isto não é a tua casa, é o teu abrigo. Para onde tu vais ficar, não vais ficar aqui. Era o que faltava. Não vais. Mas é muito interessante. Jesus conta do mundo espiritual o que acontece. E ele procura ver se consegue entrar, encontrando a sua casa, versículo 25, varrida e ornamentada. Quer dizer, a casa está muito linda, está varridinho, já não tem manchas de sofrimento, já não tem sangue a escorrer, já não tem dores em lado nenhum, já não tem coisa em lado nenhum. Está tudo limpo, varrido e adornado. Mas há um problema, eu escrevi aqui na minha Bíblia isto, mas a casa ficou vazia. A casa está vazia. Significa que ela não está cheia do poder de Deus. Este é que é o problema de gente que vive com uma distância de Deus, que não
se ocupa em encher o seu coração e a sua vida, a sua mente da palavra de Deus, o seu coração da palavra de Deus, de uma fé robusta e poderosa, e que diz ao diabo, não entras mais. Nunca mais isto volta. Há ditados no mundo que você não deve falar. E aquele ditado, dessa água não beberei e tal, você tem mesmo que dizer, não bebo e não bebo mesmo. Mas é que não bebo mesmo. Dessa água, ai, nunca se diz e tal, dessa água não beberei. Ai, diz. Não bebo e não bebo mesmo. Não quero isso mais. Tem que haver um ponto final, definitivo. Isto não é nem arrogância, nem presunção. Não é. Isto é assumir a sua fé e assumir o poder e o direito que você tem como filho de Deus a assumir a sua vitória. Não deixe que o diabo venha cá outra vez querer entrar. Não tem nada que entrar, porque o problema que está aqui com esta casa é que ela estava limpinha, estava perfeito, estava saudável, estava tudo bem, mas estava vazio, com falta do poder de Deus. O que é que faltava aqui? Estar cheio da presença de Deus, ter um compromisso com Deus e manter-se cheio do Espírito Santo de Deus. E estava assim? Não. Diz que só estava limpo e adornado, mas não diz que estava cheio do poder de Deus. E então, ele faz o quê? Vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. O que é que quer dizer isto? Isto tem que ter um significado, já que está num contexto em que Jesus está a ensinar sobre a oração. Isto está a dizer, se não orares, se mantiveres o teu coração vazio, se não buscares a presença de Deus, se não tiveres um compromisso com Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus, e se não estiveres ligado ao poder de Deus, e ele sai, mas ele vai ver depois se consegue outra vez tentar entrar. E às vezes há crentes de 20 anos, crentes de 30 anos, crentes de 10 anos, crentes de muitos anos, que recebem agora, mas passado 15 dias ou 3 semanas ou um mês, estão outra vez a pedir a mesma coisa. Ainda não aprenderam a fechar a porta. É preciso aprender a fechar a porta. Diga isso comigo, eu quero saber fechar a porta. Você expulsa, põe o problema a andar e não o vai permitir outra vez. Não vai permitir que aquilo volte outra vez. Não vai permitir a mesma doença a entrar outra vez. Não vai permitir o mesmo problema a entrar outra vez. Se viu livre de um vício, não vai permitir que aquilo volte outra vez. Se viu livre de alguma coisa, não vai querer aquilo outra vez. Está livre. Sim ou não? A forma de o fazer é o seu compromisso com Deus. De encher-se da presença de Deus. De ser um compromisso firme. É impressionante como este é um dos maiores problemas da igreja. A falta de compromisso com Deus. Vem a um culto. Quando é que vem no próximo culto? Vamos lá ver. Vou pensar nisso. Não pense muito. Já está pensado para si. Está pensado, pastor. Está. Está tão pensado que Deus até pôs isto no Velho Testamento como uma das ordens do Velho Testamento escrito nos mandamentos. Imagine. Eu sei que nós não vivemos na lei, vivemos na graça. Mas não pense que aquilo que Deus disse, o disse por acaso. E ele disse, guardarás o dia de sábado. Não sei que nós guardamos todos os dias agora, no Novo Testamento. Amém? Mas significava o quê? Qual é o significado? Temos que ler não a letra, mas o espírito. Qual era o significado? O significado é que Deus obrigou no Velho Testamento, pelo menos uma vez por semana, o povo a buscá-lo na congregação. Privadamente, com certeza cada um faria como entendesse. Mas na congregação, uma vez por semana, era obrigatório buscar a presença de Deus. E se Deus fez isso no Velho Testamento, e o estipulou como o 4º mandamento, e declarou enfaticamente que a busca do compromisso com Deus era essencial para uma vida saudável com Deus, e exigiu que isso ficasse redigido, e obrigava-os a ir buscar o maná todos os dias, a buscar alimento todos os dias ao atravessar os 40 anos do deserto. Porque é que acha que Deus fez isso? Porque Ele sabe que nós fomos feitos para viver com Ele diariamente, que precisamos da sua presença diária, que precisamos todos os dias de alimento, de um pão que vem do alto. E Jesus disse, eu sou a verdadeira comida, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Todos os dias é dias de buscar a presença de Deus. Mas na congregação, o mínimo que Deus estabeleceu
No Velho Testamento era uma vez por semana. E vocês chegam ao Novo Testamento e encontram na igreja que estava escrito que eles o buscavam todos os dias, no templo e nas casas. Todos os dias, um espaço do dia dedicado à busca da presença de Deus. Depois do seu trabalho, depois das suas tarefas, dos seus afazeres, das suas coisas, dedicados à busca da presença de Deus. Hoje há muitos apelos à volta da vida das pessoas. Vivemos numa sociedade frenética, a correr. Temos boas estradas, podemos chegar rapidamente a qualquer sítio, mas parece que o culto está longe, ou a proximidade da busca da presença de Deus, mas não pode estar, porque a nossa casa não pode estar vazia, nunca. Nunca. Nós não podemos deixar esta casa vazia. Hoje esta casa é o templo do Espírito Santo, e esta casa, templo do Espírito, tem que estar cheia da presença de Deus. Se estiver cheio da presença de Deus, ele até pode ir buscar 7, ou 14, ou 21, ou quantos ele quiser. Ou 700, não entra. Diga comigo assim, não entra mais. Em nome de Jesus, não entra mais. Por isso, como crentes, não pode ser que aquilo que aconteceu antes tenha alguma hipótese de acontecer de novo. Você não vai permitir isso, nunca mais. E o mal que sofreu antes não vai se repetir. E doença que veio antes e que venceu não vai acontecer de volta. Isso não devia ser. Eu digo, não devia ser assim. Infelizmente vi isso acontecer muitas vezes em muitos casos. Mas não devia ser assim. Se for a buscar aquilo que é certo e aquilo que está dentro do coração de Deus, não devia ser. Porquê? Porque nós, como templo da presença de Deus, como casa de Deus, devemos estar cheios da sua presença. Meus queridos irmãos, esta é a palavra que Deus colocou em meu coração para vos falar hoje. Espero que tenha sido de grande bênção para vós, como tem sido para mim esta revelação de Deus. E é sempre um prazer estar convosco. Vou pedir humildemente de ficarem de pé uns momentos para nós orarmos juntos. Querido Senhor, damos-te graça da tua presença, do teu poder tão grande, do teu favor sobre a nossa vida. Damos-te graças de todo o coração, de tudo o que tu operas em favor dos teus filhos. Tu és Deus poderoso, cheio de majestade e de vitória. E na vida do teu povo, nós oramos hoje, que as coisas que o inimigo tentou entrar outra vez, no nosso coração, nas famílias, nas casas, nos problemas, nas situações difíceis que arranjou e que procura desesperadamente ver se tem uma brecha para poder entrar, nós ordenamos hoje que seja destruído, diga isso comigo, seja quebrado e destruído toda a tentativa do mal, dos planos dele, porque não são os planos dele que prevalecem, mas é a tua presença em nossa vida que prevalece. Eu te dou graças em nome de Jesus, desta bênção do poder de Deus, desta vitória do poder de Deus. Eu te dou graças, ó Pai, por poder chegar à tua presença em nome de Jesus, por poder interceder em favor de outros, por orar com fé e certeza de receber, por ordenar contra o mal que desaparece e ele tem que ir, e por aprender a fechar a porta ao inimigo e a não o deixar entrar nunca mais, a não acontecer o mesmo sofrimento 2 vezes, mas acontece uma vez, foi vencido e derrotado e nunca mais, diga isso comigo, nunca mais entra, nunca mais aceito, nunca mais recebo, mas está condenado a desaparecer em nome de Jesus. Eu te dou graças de todo o coração por esta palavra hoje, a nossa vida. Glorifica o teu nome na vida dos teus filhos.